2013 deve entrar para a história como o ano dos protestos em todo o Brasil. Das ruas saíram várias reivindicações, às quais os governos têm tentado responder. Mas para quem estuda e acompanha os movimentos de participação e fiscalização política em Minas Gerais, há outros motivos para 2013 ser lembrado. Além de marcar uma década de criação da primeira Comissão de Participação Popular em Parlamentos Estaduais do Brasil, este é o ano em que entra no ar o Portal de Monitoramento de Políticas Públicas, um espaço no site da Assembleia com informações a respeito de projetos e investimentos, sobre o que foi aprovado e aquilo que ainda precisa ser feito pelo governo estadual. Este Assembleia Debate vai analisar os caminhos tradicionais e também as novas formas de a sociedade sugerir e fiscalizar ações do governo, além do papel do Legislativo para fomentar essa participação. Os nossos convidados de hoje são o deputado Duarte Bestir, do PSD, vice-líder de governo, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Está no segundo mandato na Assembleia. Técnico em pesquisas do IBGE, bacharel em Direito, foi prefeito e presidente da Câmara Municipal em Campo Belo. O Assembleia Debate começa agora. Uma das funções da Assembleia Legislativa é a de monitoramento das políticas públicas de responsabilidade do governo estadual. São bens e serviços oferecidos à população que pode participar dessa verificação do que já foi feito pelo governo. A sociedade também pode apresentar propostas para resultados melhores no ano seguinte. O caminho é o monitoramento do Plano Plurianual de Ação Governamental, o PPAG, uma das leis orçamentárias, que mostra de que forma o governo do estado vai investir os recursos em políticas públicas de saúde, educação, segurança, combate às drogas, por exemplo, no período de 4 anos. O monitoramento de agora conta com uma nova ferramenta, um portal de informações para qualificar melhor o legislativo e a sociedade na fiscalização das políticas públicas. São 10 anos de monitoramento do Plano Plurianual de Ação do Governo de Minas. A parceria entre o Executivo e o Legislativo acompanha a execução dos programas do governo. Em 2013, até junho, o Estado já aplicou 2 bilhões de reais do orçamento e prevê mais 3 bilhões até o final do ano. Está com a execução dos projetos prioritários em torno de 48% até o meio desse ano, então está com uma boa execução. A execução dos projetos já tem uma curva ascendente para o final do ano, então tende a se acelerar o final do ano, dado os processos licitatórios. O monitoramento vai até o final de setembro. Serão 20 audiências com a participação da sociedade. O objetivo? Verificar o que já foi feito e apresentar novas propostas. É fundamental que a gente ouça esse cidadão antes de tomar a nossa decisão aqui na Assembleia. Durante a abertura, foram entregues aos presidentes das comissões da Assembleia 22 relatórios com mais de 1.300 sugestões recolhidas nos encontros regionais de prestação de contas realizados no primeiro semestre. Para facilitar a participação popular nas ações de monitoramento, a Assembleia lançou o site Políticas Públicas ao seu alcance. O cidadão mineiro ele vai ter a oportunidade de forma muito precisa, muito simples, de navegar no site da Assembleia e acompanhar, mas acompanhar mesmo o que está sendo investido, o seu dinheiro, os recursos da comunidade em todas as áreas. O site oferece para os cidadãos a definição de um conjunto de conceitos importantes para o cidadão se localizar relativamente a esses processos decisórios e saber o que são políticas públicas. Essa questão é muito importante no sentido de que não supõe que o cidadão tenha que ser um expert na área para poder acompanhar. Bem, nós temos na Assembleia um espaço de participação que vem se ampliando, se aperfeiçoando. A sociedade mineira compreende ou ainda a Assembleia tem que buscar mais as pessoas para poder inseri-las nessa participação? Bem-vindos ao programa. Bem, queria inicialmente cumprimentar os deputados, a deputada, os telespectadores que acompanham a TV Assembleia. Eu diria que, enquanto instituição, a Assembleia nos últimos anos tem aprimorado muito os seus canais de interlocução com a sociedade organizada em todo o estado de Minas Gerais. Desde a década de 90, a Assembleia passou por um processo de modernização institucional, já tem vários mecanismos
o próprio trabalho das comissões permanentes, as audiências públicas, seminários, ciclo de debates, o papel educativo da TV Assembleia e agora, recentemente, do ponto de vista histórico, né, nos últimos 10 anos, conta com uma comissão de participação popular que priorizou a participação da população no chamado ciclo orçamentário, discutindo ano a ano o plano plurianual, o orçamento do Estado, a lei de diretrizes orçamentárias, criando também processos de revisão e monitoramento. Um dos papéis principais do Poder Legislativo é a fiscalização e nada melhor do que você acompanhar. Eu queria também, ao iniciar esse nosso debate, primeiramente parabenizar a instituição pela ocupação desse espaço com um tema que nós sabemos da sua importância, da sua relevância, e eu, como membro que sou da Comissão de Participação Popular, trago comigo nesses últimos anos a experiência de poder estar trabalhando pela população de Minas Gerais nesta comissão também. Eu queria saudar o deputado Lafayette Andrada, que dá a essa casa importante contribuição dos seus trabalhos, a deputada Maria Tereza, também com a sua experiência de vida, e por último dizer que o deputado André Quintão, nesta Comissão de Participação Popular, nós temos aqui deputados que têm a sua formação, que traz a sua experiência. Eu, por exemplo, fui prefeito, trago comigo uma experiência do Executivo, de saber entender com o Parlamento, com a Câmara, tendo administrado a Prefeitura em Campo Belo, é muito importante. Mas o André Quintão traz consigo uma formação e sempre quando posso e oportuno, eu afirmo que essa comissão na casa tem a sua relevância também pela capacidade do seu presidente. O André se manifesta sempre quando é chamado e se coloca muito à disposição desse tema, a participação popular. O deputado Lafayette Andrada enfatizou que nós ouvimos o que a população quer, especialmente nos últimos meses com as manifestações, mas, a meu ver, a população poderia ainda mais participar desta comissão, fazendo valer o que nós oferecemos à população, à nossa sociedade. É um instrumento democrático, um instrumento que dá à população, à nossa sociedade, uma oportunidade de interagir conosco diretamente das ações do governo. É como se nós estivéssemos dando a você, eleitor, a você da sociedade, a oportunidade não só de cobrar, mas de acompanhar as ações que o governo tem realizado nas diversas modalidades. Quanto que está gastando na saúde, o que precisa melhorar na saúde, quanto se gasta na educação, o que precisa gastar na educação. Eu trago, Helena, como prova viva, por exemplo, além desse canal importante, eu tive a oportunidade de aprovar alguns requerimentos e, dentre eles, um exemplo que todos da Assembleia podem lembrar porque diz respeito a um espaço próximo da casa. Havia uma solicitação para que a feira que acontece aqui na Rua Araguari deixasse aquele local. E, procurado por alguns feirantes, eu propus a realização de uma audiência, o André dirigiu aquela reunião, e comunicamos a BH Trans, Prefeitura, e a feira continua funcionando ali. Eu estou dando um exemplo muito importante de algo perto da Assembleia. A feira continua, é um local que podemos dizer que é turístico, é importante para essa comunidade, interage com a população que mora aos seus redores de uma forma muito controlada, não tem pacífica, né? Ou seja, eu vou ali na feira e vou no orçamento do governo. Nós aprovamos aqui as modificações, as propostas para o governo. Veja bem a importância. Você, cidadão, poder opinar naquilo que o governo deva gastar e você, cidadão, poder opinar no que nós podemos fazer para melhorar a nossa condição de vida na nossa comunidade. A Assembleia tem 77 deputados. Muitas das vezes nós não conseguimos, é impossível atingir o seu ideal, a sua vontade. Mas a participação popular, a nossa comissão, sob a presidência do deputado André Quintão, a quem eu quero também, mais uma vez, render as minhas homenagens pela sua capacidade e a sua dedicação, tem dado a vocês oportunidade de, junto conosco, poder fazer a Minas Gerais que todos nós esperamos um dia ser aquela que nós queremos construir. De volta com o nosso programa sobre participação popular e o monitoramento das ações e projetos do governo, vamos agora falar um pouco mais da Comissão de Participação Popular da Assembleia de Minas, criada há uma década. Um exercício democrático que chama a atenção de pessoas de várias partes do mundo, como se viu no debate público sobre participação popular,
promovido pelo Parlamento. Ana Lúcia é um exemplo de como a participação popular pode pautar o trabalho dos legisladores. A ONG em que ela atua apresentou um projeto na Assembleia que virou lei em Minas. Agora, cadernos e livros didáticos distribuídos nas escolas estaduais trazem informações sobre alimentação sustentável. É justo e é interessante que o movimento social se faça presente. Para este pesquisador francês, a participação popular em uma casa legislativa é novidade, pois a prática não é comum nos parlamentos europeus. Normalmente, não é a Assembleia Legislativa que organiza a participação popular, é mais o Executivo. Na Assembleia de Minas, a Comissão de Participação Popular foi criada há 10 anos para receber propostas de lei da sociedade civil organizada. Também a função dela, promover debate público sobre assunto relevante e ainda receber sugestões populares para aprimorar o trabalho dos deputados. De uma bela história muito rica e que tem buscado incansavelmente aquilo que é mais sagrado e precioso para o parlamento, a participação do cidadão. Apesar da participação popular nas decisões políticas ter aumentado, a caminhada de uma década ainda tem muito o que avançar. Cada vez aprofundar mais esse processo de democratização da Assembleia, de aproximação, né, com a população mineira e também cada vez propiciar mais possibilidades de debate com essa população. Quem é a população que tem participado das ações na Assembleia? Os protestos de rua mostram que as pessoas querem realmente os caminhos que são oferecidos. Eu retorno um pouco com esse tema. Deixa eu começar nessa. Eu acho que a participação do André após a nossa fala, como presidente da comissão, ouvindo um pouquinho de nós, no final ele pode fazer uma costura e não nos deixar de fora os assuntos que não podemos tratar aqui hoje. Veja bem, eu inicio, Helena, dando aqui um exemplo. Nós tivemos a última eleição em Belo Horizonte, cerca de 33% da população da capital não exerceu o seu direito de voto, escolhendo alguém, votando em alguém que pudesse modificar os caminhos que hoje estão traçados, demonstrar a sua insatisfação votando em alguém que pudesse confiar, alguém mais próximo de si. Ou seja, a participação popular, ela inicia aí no seu bairro, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa sociedade, e a Assembleia Mineira, pactuando de todas essas formas que nós temos individuais, traz para cá o direito do cidadão manifestar e ter o seu direito atento, ouvido e muitas das vezes cumprido e levado à solicitação. Nós temos hoje em Minas um governo que tem por característica, o governador Anastasia, é professor de carreira, uma pessoa sensível e com os olhos voltados para todos os movimentos sociais. E valoriza sobremaneira as ações da Assembleia Legislativa. Porque nós já tivemos governadores, por exemplo, que a casa oferece o seu espaço, oferece a sua indicação, traz para cá o seu debate, leva para o governo, e nós não tínhamos uma resposta à altura daquilo que a casa sente e pactua. É bom nós guardarmos a semelhança Assembleia, governo, porque se nós traçarmos aqui os nossos objetivos, travarmos aqui os nossos debates e enviarmos as solicitações ao governo, se elas não repercutirem de forma favorável, com respeito, com credibilidade, não vão ser tomadas decisões lá que nós buscamos aqui. E isso pode frustrar ainda mais o cidadão, né? Porque nós devemos sempre lembrar que os poderes são harmônicos, mas são independentes. Nós contribuímos com o governo com as nossas opiniões. Agora, por exemplo, nós queremos na Assembleia de Minas discutir a questão da contratação dos médicos do exterior, especialmente os cubanos, que vão agir no nosso Estado. Não é matéria que nós temos que discutir como forma de decisão, mas de contribuição com o processo democrático, enviando ao Congresso a nossa opinião. Eu acho que o povo precisava, a sociedade precisava mais descobrir os caminhos que ela tem para poder mudar, garantir o seu direito naquilo que você acha que deva ser mudado. Portanto, quero aqui enfatizar, trazendo como modelo, como exemplo, que nós ainda temos que convocar muito e o povo tem que participar ainda mais daquilo que tem direito, que está pronto aqui na Assembleia de Minas. Completando a minha fala, os 10 anos da Comissão de Participação Popular, cresceu a oportunidade dos mineiros, e nós vimos agora há pouco a voz de um participante do exterior, da França, que dizia que essa oportunidade é dada pelo Executivo. Orçamento do Executivo que traz aquilo que ele acha que deva ser feito, mas os olhos do Legislativo, que é a casa do povo,
tem que ser valorizada por você, cidadão, e participar mais conosco das decisões, especialmente aqui na Comissão de Participação Popular.